Olá, pessoal. Boa noite. Mais uma vez aqui reunidos para poder pegar um pouquinho do nosso tempo e parar para refletir a respeito da nossa existência. E nesse caso aqui, né, a gente fazer algumas reflexões sobre a espiritualidade na nossa formação humana enquanto gente, enquanto humanidade. E o quanto que a espiritualidade vem nos dando aí algumas dicas, vem nos dando aí alguns sopros, né, algumas conversas aqui, alguns instintos, para que a gente permaneça aí a nossa caminhada no caminho do bem, no desenvolvimento moral, e que a gente se torne mais humano, mais gente, né? Para quem não me conhece, eu sou Evans, tá? E é uma alegria muito grande a gente poder parar aqui durante 20, 30 minutos, né? E eu poder trazer para vocês o meu olhar, os meus pensamentos, nada mais do que isso. É um momento que eu tenho aqui para poder socializar com vocês um pouquinho de como é que eu enxergo determinadas coisas, muito mais no sentido de contribuir e colaborar para que vocês também possam ter alguns insights, possam ter algumas reflexões, às vezes diferentes. Ou mesmo confirmar, porque todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos na mesma jornada. O nosso destino vai ser o mesmo, né? Alguns uns passinhos à frente, outros uns passinhos atrás, alguns um pouco mais afobados, outros menos, mas todos nós vamos chegar juntos, né, à felicidade plena, ao reino dos céus, sem sombra de dúvida, né? Alguns com um pouco mais de sofrimento, outros com um pouco menos, mas todos nós estamos juntos e vamos chegar juntos. Não tenho dúvidas a respeito disso, porque o amor de Deus, o amor de nosso Pai por nós é enorme. Então não tem por que não ser assim. Boa noite para todo mundo. Quem se sentir à vontade pode interagir aqui no chat, a gente vai batendo um papo, tá certo? E hoje eu vim falar um pouquinho sobre aquela lei de Talião, olho por olho, dente por dente, né? Que a gente, só para vocês terem ideia, né? A, o Homo sapiens, a ciência data que ele está na Terra há pelo menos 50 mil anos. Existe uma dúvida entre 50 ou 100 mil anos, tá? Mas pelo menos há 50 mil anos existe o Homo sapiens na Terra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente está encarnando nessa Terra, né, numa estrutura hominídea, pelo menos há 50 mil anos. Tá? Então, pelo menos há 50 mil anos, a gente vem tentando evoluir nessa estrutura de homem. Né? E essa lei de Talião, a primeira vez que há um registro dela é no Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é o primeiro registro de uma lei entalhada na pedra. Até então, as leis antes eram as leis orais, né? Não existia um registro de lei. Então, o rei ia lá e, isso é certo, isso é errado, se mudasse se mudasse o rei, mudava a lei. E o Código de Hammurabi foi a primeira vez que criou-se, né, e registrou-se uma lei para que todo mundo tivesse um parâmetro, que não fosse um parâmetro subjetivo, né, mas fosse um parâmetro que servisse para todo mundo, né? E lá no Código de Hammurabi já existia a lei de Talião, né? Oi Vera, boa noite, tudo bem? Que bom você estar aqui mais uma vez conosco. Então, já tinha a lei de Hammurabi lá atrás, ou seja, essa lei de olho por olho, dente por dente já existia antes, né? Então, e os judeus, né, eles até então, eles tinham também, fazia parte das leis judaicas ou das leis mosaicas, um pouco dos resquícios dessa lei de olho por olho, dente por dente. Era uma sociedade muito severa, muito agressiva,
né? E eram leis também na época, leis muito severas, muito agressivas. Os atos, né, quando alguém evocava essa lei, né, de olho por olho, dente por dente, às vezes o sentimento que era clamado para se fazer justiça nada mais era do que a vingança, né? E esses atos de vingança, às vezes acabavam sendo mais severos que o erro cometido originalmente, né? A população, né? Os homens, né? A sociedade, ela se deixava levar embebida muitas vezes de sentimentos de ódio, de vingança, evocavam essa lei de olho por olho, dente por dente, e às vezes acabavam sendo até mais agressivas do que o código, do que o erro original, né? E aí, e a gente percebe isso até hoje, né? Apesar da gente já ter caminhado bastante, evoluído bastante, mas quantas vezes eu percebo, isso é percepção minha, tá, gente? Mas quantas vezes eu percebo pessoas clamando por justiça, mas quando você começa a perceber a pessoa, o que ela quer não é só justiça, ela quer vingança. Ela tem um sentimento que não está resolvido, né? E ela clama por justiça, mas para tentar resolver aquele sentimento, que muitas vezes é um ódio, é um rancor, é uma mágoa, é um sentimento de traição, de frustração, né? E isso vai adoecendo, se transformando em algo ruim, às vezes em raiva, às vezes em ódio, né? E aí esse sentimento, na verdade, para ele poder expelir na nossa sociedade, muitas vezes vem através, né, de gritos de justiça, né? Mas qual seria a justiça divina, né? Será que é essa justiça que nós temos aqui, a justiça dos homens, né? Oi, Tânia, boa noite. Eu não sei se você, Tânia e Vera, já perceberam as situações assim, né? Na nossa sociedade, no nosso dia a dia, às vezes no trânsito mesmo, né? Coisa simples, né? Na fila do supermercado, né? Sei lá, no trabalho, né? Coisas que a gente percebe e que a gente tem um sentimento ruim e às vezes a gente mesmo fala que a gente quer justiça. E na verdade não é justiça, você quer dar vazão naquele sentimento. E a espiritualidade, né? Aí vamos trazer agora uma passagem que eu acho fantástica, né? E muitas religiões trabalham muito essa passagem, que é um discurso de Jesus, né? Traduzido ali no Sermão da Montanha. E eu quero pegar só um pedacinho do Sermão da Montanha, porque ele é muito bacana, é um discurso muito profundo e muito importante. E se nós estudarmos o Sermão da Montanha e entendermos qual que é a lógica do Cristo por trás do Sermão da Montanha, a gente vai perceber que no discurso dele, tá, é um resumo, né, tá certo? De como deve ser a nossa vida retilínea de moral, de ética, de caridade, né, de convívio, né? Então o Sermão da Montanha traz isso. E aí uma das coisas que o Cristo coloca no Sermão da Montanha, e aí é um espírito extremamente evoluído, né? Já está vários passos à nossa frente e nos guiando, nos mentorando, nos gerenciando. O Jesus, quando você pega lá o Evangelho de Lucas, né? Lucas coloca lá, se não sei bem ao certo agora qual que é o capítulo e o versículo, mas eu sei que é em Lucas, e Lucas fala assim, olha, abençoai aos que te amaldiçoam. Olha bem como é que Lucas coloca, né? Que isso foi o discurso de Cristo. Então, aquele que te amaldiçoa, a sua devolutiva deve ser abençoá-lo. Olha o que Cristo estava falando no Sermão da Montanha. Alguém que está me amaldiçoando, que quer meu mal, tá? A minha devolutiva para ele não é clamar por justiça, é abençoá-lo, é dar bênçãos a ele. Olha qual que é a, a linha de raciocínio. Orai, ele fala assim, orai
por aqueles que te acusam falsamente. Então, ou seja, imagina aqueles que falam mal de você, que te acusam de coisas que às vezes eles não entendem, não sabem, e aí Jesus pede para você incluir essas pessoas nas suas orações. Né? E lembrando que a oração é aquele momento que você se conecta com a espiritualidade mais alta, com a energia mais alta, que você emana os seus sentimentos mais nobres, tá? Ao Pai, ao Criador, a Jesus, né? Buscando orientação. E aí Jesus pede para você colocar nas suas orações aquela pessoa que fala mal de você. Pede para você abençoá-la. E aí ele finaliza esse pedacinho, essa passagem, falando assim, olha, se alguém te bater na sua face, ofereça a outra face. Eu fiquei imaginando isso na prática, gente. Né? Você imagina no trânsito, o cara vai, te dá uma buzinada, te xinga, você fala assim, ô meu amigo, vá com Deus, cara, que Deus te abençoe seu caminho e por aí vai. Né? Imagina o contrário, assim, eu cheio de pressa, né, faço qualquer caca no trânsito, será que alguém vai ter essa paciência comigo, vai ter essa bênção comigo? Espero que sim. Você imagina a situação, né, você tomar um tapa na cara. Eu, durante muito tempo, eu tinha um negócio quando eu era moleque que não podia encostar na minha cara. E aí eu entendi que isso era muito de meu orgulho, né? Eu sou orgulhoso, ninguém pode encostar na minha cara. Um tapa na cara é um negócio que agride, não só fisicamente, né? Mas é uma agressão, assim, muito dura. E a nossa vontade, o nosso sentimento, que quando acontece uma coisa dessa, é revidar, dando um outro tapa na cara e com mais força. Né? Para tipo assim, quem manda aqui sou eu, não mexe na minha cara. As cenas de novela, que são cenas que dão muito ibope, reparem para você ver, são cenas que tem tapa na cara, são cenas que tem briga, são cenas que o mocinho vai lá e bate no bandido, e a gente gosta disso, né? A gente fica torcendo para ir lá e dar um tapa no bandido lá. Né? Olha como é que é o nosso sentimento, né? A gente se sente justiçados, né? Justiceiros, aliás, quando o mocinho vai lá e dá um tapa no bandido, ou quando o bandido no final morre. A gente fala assim, é isso aí, tinha que morrer mesmo, desgraçado. Né? É o nosso sentimento. No final a gente fica até com um certo alívio que foi lá e o bandido se deu mal. Mas não é isso que o Cristo coloca pra gente. Né? E aí eu fico imaginando, gente, dar outra face. Será que se alguém vier me dar um beliscão e falar assim, nossa, que delícia, Deus te abençoe, ou o meu instinto, né, mais animalesco, vai, sei lá, querer dar um outro beliscão mais forte, do tipo assim, não belisca nunca, aqui quem manda sou eu, rapaz. Né? E aí eu fiquei imaginando isso, viu, minha gente? Oferecer a outra face, oferecer a outra face. E aí, certa vez, me deu um estalo que eu passei a entender esse oferecer a outra face de uma maneira diferente. Eu vou dar um exemplo bem simples, tá, gente? A Tânia está falando aqui, ó, Jesus ensina que ofendido é aquele que ofende. Estamos muito longe desse aprendizado. Isso aí, Tânia. Deixa eu dar um exemplo para vocês do como é que eu, Evans, entendo o que é oferecer a outra face. E eu tento fazer esse exercício. Não é fácil. Eu sou de carne e osso igual a vocês. Tá? Eu tenho um monte de vícios igual a vocês. Tá? Tem um monte de coisa que me tira a sério e quando vê, eu fui lá e já fiz. Né? Tá certo? Mas eu tento pelo menos exercitar algumas coisas. Vou dar um exemplo muito simples, eu vou fazer uma analogia. Digamos que vocês têm uma conta no banco, tá? E vocês têm 100 reais nessa conta do banco. Positivo, tá? Sua conta está positiva em 100 reais.
E aí você vai lá, faz uma ação e você deposita mais R$ 100. Ou seja, o seu saldo que já era positivo de R$ 100, ao acrescentar mais R$ 100, ele dobra, ele passa a ser R$ 200 positivo. Nossa, que ensinamento, Evans. Vai guardando isso. Agora vamos fazer o seguinte, digamos que você tem uma conta no banco com os mesmos R$ 100 positivos e você lá cometeu algum equívoco, alguma coisa, e que fez com que você tenha que pagar R$ 100. Você vai lá e saca, tira R$ 100 do banco, tá certo? Você coloca lá menos R$ 100 e aí o seu saldo vira negativo. Poxa, Evan, se eu tenho algo positivo e eu acrescento mais coisas positivas, o meu positivo aumenta. Se eu tenho algo positivo e eu acrescento coisas negativas, o meu saldo diminui. Então, se eu acrescentar coisas negativas no meu saldo, a tendência desse meu saldo diminuir é grande. E se por acaso a sua conta no banco tiver negativa? Isso já aconteceu comigo algumas vezes, né? Algumas não, quando eu era mais novo, várias vezes. Eu não tinha muito controle financeiro, vira e mexe, eu ficava usando lá o especial. Né? Eu ficava com a conta negativa no banco. Então vamos colocar na nossa vida, no banco da nossa vida, digamos que está negativo, estou fazendo um bocado de caca, tá certo? Se eu faço alguma coisa positiva, o meu saldo negativo, ele diminui. Talvez ele não zere na primeira, mas ele diminui. Então, exemplo, se eu estou com saldo negativo de 50 e eu deposito, se eu estou com saldo negativo de 100 e eu deposito 50, não resolve o problema, mas ameniza, atenua. Sai de menos 100 para menos 50. Se passado uma semana eu vou lá e ponho mais 50 no banco, opa, melhorou. Já era menos 50, ficou zerado. Se na outra semana eu vou lá e ponho mais 50, opa, melhorou. Estava zerado, passou a ser positivo. Ou seja, mesmo que eu tenha um saldo negativo, se eu for fazendo coisas positivas, o meu saldo negativo ele vai diminuindo à medida que eu alimento com coisas positivas. Mas, se eu tenho um saldo negativo e eu continuo fazendo retiradas e coisas negativas, o meu saldo negativo ele vai aumentando cada vez mais e cada vez mais eu fico devendo mais para o banco. Né? Na nossa vida também é assim. Na nossa vida espiritual não tem dinheiro. O dinheiro na nossa vida espiritual são os nossos sentimentos. Tá? Então, a nossa moeda na nossa vida espiritual são os nossos sentimentos. É o que a gente guarda. O que a gente guarda na nossa vida espiritual são os nossos sentimentos. Esse é o nosso dinheiro. Então, se eu guardo sentimentos positivos, eu vou tendo automaticamente uma áurea positiva ao meu redor. E eu vou atraindo pela lei da afinidade, é normal, sempre coisas positivas. Mas, se eu, por um acaso, os meus sentimentos são negativos, e eu continuo exercitando esse tipo de sentimento negativo, o meu saldo espiritual vai ficando cada vez mais intenso, cada vez maior com esses sentimentos negativos. E, por consequência, eu também crio uma aura espiritual negativa e que me atrai, por afinidade, coisas negativas. Então, como é que eu faço, tá, para poder quebrar isso? Independente do que aconteça na nossa vida, é a gente ter a disciplina, a gente ter o foco, a gente ter a fé de ter sempre um sentimento positivo. Por mais que as coisas sejam ruins, é buscar um sentimento positivo daquela situação ou daquela pessoa. Tá? Às vezes,
A gente não está na pele da pessoa, a gente não sabe o que está acontecendo com a pessoa. E aí a gente se deixa levar por essa situação. Então, quando Cristo, lá no discurso dele, né, no Sermão da Montanha, fala de oferecer a outra face, na verdade, está falando para nós de que se alguém, por um acaso, vier com algum tipo de energia negativa, não alimente essa face da energia negativa. Alimente a outra face, que é a energia positiva. Porque é assim que a gente vai convertendo, é assim que a gente vai se protegendo, é assim que a gente vai amenizando, é assim que a gente vai limpando todo o ambiente energético ao nosso redor. Então eu preciso fazer um exercício, tá, de estar em vigília, né, tá, para que eu, a todo momento, tá, eu não me deixe levar pelo lado negativo. E eu preciso alimentar sentimentos positivos. Mesmo que a pessoa nos ofenda, eu preciso abençoá-la. Eu preciso emanar energia positiva para ela. Porque se eu emanar energia negativa para ela, eu estou retroalimentando esse sentimento e na semana que vem ela vai me ofender de novo. Mas se eu emano energia positiva, além de me blindar, além de me trazer uma serenidade e não alimentar e retroalimentar isso, eu ainda, de alguma forma, eu tento amenizar, tá? Ou atenuar aquela situação. E aos poucos isso vai acontecendo. É como se fosse água, gente. Tá certo? Para eu poder muitas vezes limpar as coisas, eu tenho que trazer água limpa. Se eu for limpar com água suja, eu sujo mais. Então, oferecer a outra face significa oferecer o meu lado positivo. Então, se alguém vem com alguma situação negativa para mim, eu preciso parar, respirar e devolver o lado positivo. E não é fácil, gente. Sabe por que não é fácil? Porque se nós, nessa estrutura, estamos na Terra há 50 mil anos, tá certo? E o Cristo nos ensinou e demonstrou isso apenas há 2.000 anos atrás, a gente ficou muito mais tempo na lei do olho por olho e dente por dente do que na lei do Cristo. A lei do Cristo é muito nova para a gente. A lei do Cristo é muito recente para a gente. E esse é o grande desafio. É como é que a gente consegue absorver, como é que a gente consegue viver, experienciar, vivenciar a lei do Cristo na nossa vida. E são pequenas coisas que fazem com que a nossa vida e a nossa caminhada seja mais serena, seja mais equilibrada, seja mais pacífica, tá? Seja mais estruturante, sob o ponto de vista da nossa formação humana. E não tenho dúvidas que quando a gente está em vigília, quando a gente está emanando essa face positiva, de sentimentos positivos, de energias positivas diante de tudo e das coisas e das pessoas, ao nosso redor também nos é cercado, tá, com guardiões, anjos, protetores, tá, que nos blindam a respeito dessa negatividade toda. E é isso que faz com que a gente suporte, é isso que faz com que a gente não saia do eixo, é isso que faz com que a gente consiga caminhar mesmo diante de tantos desafios que a vida nos coloca. E os desafios, entendam que os desafios são excelentes oportunidades da gente mostrar o que nós viemos fazer nesse mundo. Imagina se não tivesse desafio. Imagina se não tivesse provinha para testar. Exemplo, eu particularmente eu tenho aqui escrito no meu pulso uma tatuagem que é um recado para mim, né? Está escrito lá, uma das coisas que está escrito é paciência. Eu peço paciência. É uma coisa que eu peço muito para mim, que eu seja paciente. Agora,
Eu não tenho dúvidas que Deus, na sua bondade, ele emana paciência para mim. Mas do que adianta ele mandar paciência para mim se eu não usá-la? E como é que eu vou usar a paciência? É diante do dia a dia, é diante dos desafios que a vida me coloca, que eu preciso usar da paciência que Deus emana para mim. É ali que eu vou ser paciente. Eu não vou ser paciente num mar calmo. No mar calmo não precisa de paciência, gente. Eu preciso ser paciente no mar turbulento. Então, para que eu seja paciente, a vida, né, me coloca em situações onde eu possa, de fato, exercer essa virtude de paciência e testar para ver se eu estou evoluindo mesmo, se eu estou melhorando ou não. Então, assim, Deus é muito bom o tempo todo com todos nós e Ele, de fato, Ele manda para a gente aquilo que a gente necessita, que a gente pede, né? Mas é o nosso olhar, é a nossa fé, é o nosso olhar positivo, a nossa energia positiva diante do dia a dia, das coisas, e principalmente das nossas relações, é que vão fazer com que essa roda viva ela gire de maneira mais estruturada, mais edificante. Então, nas suas orações, ou nos seus pensamentos, nas suas intenções, intencione o bem a todo mundo. Intencione principalmente aqueles que mais te desafiam. Intencione coisas positivas. Torça para que aconteçam coisas positivas na vida deles. Porque se acontecer coisas positivas, eu tenho certeza que eles vão parar de te provocar. Tenho certeza disso. Talvez eles te provoquem justamente porque não tem coisas positivas na vida deles. E aí você está no caminho deles, eles precisam colocar isso para fora de alguma forma. E aí você está no caminho deles. Então, intencione coisas positivas, torça de coração mesmo, de coração. Que todos encontrem a sua bondade, encontrem a sua verdade, assim como nós queremos encontrar a nossa. Agora, se a gente tomar porrada e o nosso sentimento ferver e eu querer devolver, né, a porrada, clamando por justiça, e muitas vezes até clamando por justiça divina, né? Mas o sentimento é o sentimento da vingança, é o sentimento da negatividade. Por mais que as minhas palavras sejam positivas, mas o meu sentimento não é, e de nada adianta palavras positivas se o sentimento assim não é. Então eu desejo a todos vocês um pouquinho dessa reflexão, tá? Um pouquinho, isso para mim faz muito sentido na minha vida, e eu tento fazer. Muitas vezes, eu acho que eu erro mais do que faço, mas pelo menos já tenho a consciência de que eu preciso fazer, já é um passinho. Mas não é o suficiente, eu tenho que ser mais perseverante, eu tenho que ser mais resiliente em relação a isso. Então, eu queria agradecer a todos vocês aqui, esse encontro da noite, tá bom? Se isso fizer sentido para vocês, poxa, deixa aí um recado, encaminha aí para alguém que de repente isso faça sentido, marque a pessoa aí, tá bom? Vera, obrigado mais uma vez, né? Isso aí, Vera, que sejam bem-vindas, né, as aflições, os desafios, né? É a partir daí que a gente vai, de fato, fazer o nosso teste para a gente dar os passinhos da nossa evolução espiritual, da nossa evolução humana. É isso mesmo. Obrigado, Vera, obrigado, Tânia, obrigado, Selma e todos vocês que assistiram, tá? Na semana que vem, na próxima sexta-feira, às 8 horas, a gente vai estar aqui de novo. Tá? Deixem seu recado aí, deixem suas sugestões, suas críticas, tá? E que Deus abençoe todos vocês, que Deus traga muita luz, muita harmonia, muita saúde, saúde física, saúde psicológica, intelectual, saúde espiritual para todos nós, tá bom? Um grande beijo, um bom final de semana, um bom descanso a todo mundo. Até mais, gente. Até a próxima.